Alguns dias se passaram desde a chegada a Jaramá. Naquela segunda-feira, Fabrício acordou às 5h50 da manhã para pegar o ônibus das 6h15, meticulosamente verificando sua mochila para não esquecer de nada. Seus pais e sua irmã ainda estavam dormindo, afinal, seus compromissos eram um pouco mais tardios. Lá fora, uma névoa densa pairava, a escuridão do inverno rigoroso da região. Por sorte, Fabrício estava habituado, pois o frio em Porto Alegre era ainda mais intenso. Depois de saborear seu café, agasalhar-se e se preparar, ele finalmente deixou sua casa para enfrentar aquele dia que provavelmente seria muito frio. Com fones de ouvido sem fio, ele caminhava até a escola, embalado por músicas do gênero trap, que o acalmavam e tranquilizavam. Andar naquele horário pela manhã era para os corajosos, uma vez que a névoa densa limitava a visibilidade a poucos metros à frente. Ele costumava dar a impressão de ser destemido, mas a verdade era que tinha medo do escuro, e enfrentar essa névoa não era a exceção. No entanto, seus fones o distraíam, permitindo-lhe ignorar o desconhecido ao seu redor. Chegando à parada de ônibus, esperou nervosamente. Era seu primeiro dia de uma nova escola, onde ele não conhecia ninguém, e todos já estavam nos últimos anos, o que tornava um pouco improvável a formação de novas amizades. Essa era a sua suposição, mas felizmente ele não precisaria de ajuda ao seu ver, pois suas notas da escola anterior eram as mais altas da turma. Dessa forma, ele acreditava que estava no controle da situação. Distraído, ele fixou o olhar na estrada à sua esquerda, à espera do ônibus, quando algo chamou sua atenção. Ele não conseguia identificar o que era, apenas percebia um vulto alto e acinzentado na névoa. De repente, calafrios o percorreram e o medo se instalou. Eu tô enlouquecendo. Isso tá realmente acontecendo? Um vulto na névoa? Que é aquilo? Seus fones de ouvido começaram a falhar. Algo que nunca havia acontecido com ele antes, uma vez que eram de uma marca renomada e de qualidade. Eles estavam sofrendo interferência. Ele passou a ouvir músicas de ninar infantis, o que o deixou confuso. O volume aumentou drasticamente de repente, ensurdecendo-o. Assim, Fabrício os retirou com nervosismo e jogou no chão. Após isso, ele começa a notar que suas mãos tremiam como nunca antes e, ao olhar novamente na direção do vulto, a coisa havia desaparecido. Tudo bem. Talvez eu esteja ficando louco. Só talvez. Finalmente o ônibus chegou. Fabrício pegou seus fones do chão e entrou no veículo, indo em direção à escola. Chegando lá, foi direto à direção para informações sobre sua aula, mas mal teve tempo de processar, já que o sinal da escola soou, apressando-o para a sala de aula. Felizmente, ele não estava sozinho, sendo acompanhado por um funcionário da escola que o orientou pelas instalações, as salas, o refeitório e os banheiros. Essa breve orientação o ajudaria a enfrentar seu primeiro dia de aula, já que também aquela escola era grande com diversas salas, o que era diferente para os padrões de colégios que Fabrício já frequentou. Após a apresentação, ele finalmente vai em direção à sua sala de aula. Aquela sala era uma das últimas do colégio, feita de tijolos, assim como toda a escola. A porta era verde, o que dava um belo contraste às paredes. Nos corredores que estavam em volta da sala, haviam bancos nos quais Fabrício já estava pensando em sentar-se quando a hora do intervalo viesse. Dessa forma, ele então se aproxima da sala, e ao bater 3 vezes antes de entrar, um aluno que já estava na sala abriu a porta, encarando Fabrício e esperando ele começar a falar. Fabrício começa a gaguejar. Aqui é a sala 53? O colega acena com a sua cabeça, confirmando o questionamento. O professor que estava em sua mesa, organizando seus papéis,
direcionou uma pergunta a Fabrício, que ainda estava do lado de fora da sala. Qual é o seu nome, jovem? Fabrício responde nervosamente. Fabrício Rodrigues de Freitas. Ah, claro, lembrei. Você é o aluno novo. Pode entrar. Ele entra na sala que estava repleta de alunos. Olha para as mesas, demorando um pouco até achar uma vaga. Mas, enfim, ele consegue achar um local que ficava nos fundos da sala. Assim, indo se sentar. Mas, logo após se acomodar, o professor o chamou novamente. Fabrício, vem aqui na frente, por favor. Ele levantou-se e dirigiu-se à frente da classe. Pessoal, quero que todos conheçam. Ele se chama Fabrício Rodrigues de Freitas. Ele será colega de vocês por pelo menos 7 meses, até a formatura. Portanto, terão bastante tempo para ajudá-lo se necessário. Fabrício não era apenas medroso, mas também tímido. E aquele professor estava fazendo ele se sentir desconfortável naquele lugar, à frente da classe. Após aquilo, o professor olha para Fabrício novamente e pergunta. Gostaria de dizer algo, Fabrício? Não, professor. Tá tudo bem. Entendi. Pode voltar para o seu lugar. Ele retornou e sentou-se. Muitos olhares se voltaram para Fabrício, pois era incomum alguém entrar na turma tão perto da formatura, faltando apenas 7 meses. Entre esses olhares, um em particular chamou muito sua atenção. Era o de Mariane Narte Fernandes, apelidada de Mari pela turma. Mariane era loira, de olhos azuis, sempre obtinha as notas mais altas da turma, com uma dedicação incansável aos estudos e aos conteúdos. Fabrício percebeu que ela o observava, mas preferiu não iniciar uma conversa. A situação era nova demais e sua mente estava repleta de pensamentos. O professor deu início à aula. Hoje teremos um trabalho em grupo, como já foi mencionado. Com base no sorteio que irei fazer, formaremos grupos de 5 pessoas. Embora todos estivessem cientes da atividade, nem todos gostaram da ideia. A turma estava dividida em grupinhos que, por vezes, se excluíam mutuamente. O sorteio começou e, naturalmente, Fabrício não teria caído em nenhum desses grupos, pois ele ainda não estava na listagem da chamada do professor. No entanto, havia um aluno doente, e Fabrício preencheria essa vaga que seria dele. Assim, os grupos foram revelados, e, por uma coincidência, Fabrício caiu no grupo de Mari, juntamente com outros alunos da sala. Marco Vandreibert, mais conhecido como Mark, Vitor Oliveira Reis, mais conhecido como Vitinho, e Bianca Alexandre Matias, famosa Bia. Mark tinha cabelos ruivos e olhos castanhos. Era aficionado por tecnologia, adorando computadores, celulares, relógios e até mesmo câmeras de segurança. Ele era experiente em eletrônicos e montagens de computador. Além de Mariane, Mark também tinha as maiores notas da turma. Consistentemente, recebe 9 ou 10. Bia era morena e adorava maquiagem e perfumes. Sua vida familiar era conturbada, com pais ciumentos e conflituosos. Ela também não gostava muito de ficar na escola, tendo até mesmo matado aula diversas vezes por preguiça. Mas ainda assim, suas notas eram excelentes. Vitinho era um aluno enigmático, sempre usando um agasalho e uma touca na cabeça, independentemente do clima. Seus olhos e cabelos eram escuros. Ele falava pouco, estudava o suficiente para passar, apesar de já ter repetido 2 anos. Ele tinha pouco contato com os colegas e nunca compartilhou detalhes de sua vida em casa. Depois do sorteio, o professor instruiu que eles organizassem as mesas para discutir o trabalho de história sobre a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. Bia, a mais comunicativa, começou. E aí, pessoal, por onde deveríamos começar? Acho que seria bom pesquisarmos sobre a Revolução, compreendendo todos os eventos importantes e depois dividirmos para que cada um aborde sua parte. Mari sugeriu. Mark concordou. Parece uma boa ideia, assim ninguém fica sobrecarregado. Bia, concordando com os dois, responde.
Podemos relaxar um pouco. Afinal, as férias de inverno estão quase aqui. E a apresentação só ocorrerá na primeira semana após as férias e provavelmente nós seremos os últimos a apresentar. Mari apoiou a ideia, mas destacou a importância de não procrastinar. É verdade. No entanto, não podemos deixar o trabalho acumular. Sinceramente, eu tô cansada de trabalhos. Detesto história. Bia expressou sua frustração. A história é importante para aprendermos com nossos erros passados e evitarmos repeti-los. É uma disciplina valiosa. Mari respondeu. Bia concordou, mesmo expressando sua aversão. Claro, eu entendo, mas ainda não gosto dela. Chega de discutir vocês duas. Vamos ver o que os outros acham. Mark interveio. Bia, Mark e Mari olharam para Vitinho e Fabrício, que observavam a discussão. E vocês, o que acham da ideia da Mari? Mark questionou os dois. Vitinho e Fabrício permaneceram em silêncio. Bia não conseguiu conter sua impaciência. Pai, qual é? Vocês não têm boca pra falar? Bianca, não fala assim com eles. Mari repreendeu. Bia se calou, observando. Mari dirigiu-se a eles. E então, o que acharam da minha ideia? Vitinho e... Como é o seu nome mesmo? É Fabrício. Fabrício, isso. O que acharam da minha sugestão? Fabrício deu de ombros. Não sei, tanto faz pra mim. Contanto que não rodemos nessa matéria, vocês podem decidir. Mark perguntou a Vitinho. E você, Vitinho? Vitinho encarou os colegas. Eu concordo com o maluco aqui, o Fabrício, certo? Sim. Acho que ninguém aqui tá empolgado para fazer esse trabalho agora. Mark concluiu. Mari tentou falar, mas Mark a interrompeu. Exceto você, Mari. Ninguém mais quer fazer esse trabalho agora. Pode ficar tranquila. Mari desistiu de argumentar. Bia expressou sua concordância. Exatamente. Eu já tô com muita fome, mas enfim. E vocês, têm algum plano para as férias de inverno? Eu provavelmente vou dar alguns upgrades em meu computador pessoal. Mark compartilhou seus planos. Coisas de nerd. E você, Mari? Bia brincou com Mark. Eu vou estudar bastante. Pretendo fazer o vestibular de medicina no final do ano, então eu preciso me atualizar e também terminar o trabalho sobre a Revolução Francesa. Mari respondeu. Outra nerd. E você, Vitinho? Mal fala na sala? Vitinho respondeu vagamente. Eu vou fazer algumas paradas. Paradas? Que tipo de paradas? Bia perguntou, curiosa. Alguns corres que vocês não entenderiam. Vitinho respondeu enigmaticamente. Bia compreendeu, pelo menos parcialmente. Entendi. Eu acho. Um silêncio se instaurou por alguns segundos, até Mark repetir a pergunta de Bia para Fabrício. E você, Fabrício? O que você vai fazer? Fabrício respondeu com incerteza. Bem, tá aí uma boa pergunta. Eu ainda não sei. Eu tô me adaptando a uma cidade nova. Quando Fabrício mencionou a cidade, todos ficaram levemente assustados. Pera, você tá em que cidade? Mari perguntou intrigada. Jaramá. Fabrício calmamente responde. A atmosfera na sala se tornou tensa. Por que você tá nessa cidade, cara? Mark perguntou com preocupação. Ao ouvir a pergunta, Fabrício conecta a aparente preocupação de seu colega com um tweet que havia lido no Twitter ao chegar em Jaramá. Com isso em mente, ele decide questioná-lo para obter mais informações sobre a sua cidade. Ué, por acaso tem algum problema com a cidade? Os quatro ficaram em silêncio e extremamente apreensivos. Jaramá? Que cidade é essa? Mari perguntou de novo. Fabrício percebeu que algo estava errado e começou a ficar nervoso. O que tem de errado com essa cidade? Responde! Eles trocaram olhares e Bia respondeu com seriedade. Lá existe uma coisa que assombra o lugar. Mas se me questionar o que é, só posso dizer que não sei. A única pessoa que supostamente sobreviveu ao encontro com essa coisa não conseguiu dar muitas informações. Ai! Mark beliscou Bia discretamente, ou pelo menos tentou ser discreta. Tu tá assustando Fabrício. Não dá mais detalhes sobre isso. Eu li algo sobre Arajá, uma criatura sinistra dentro do Twitter. Mas eu não sei o que é. Os tweets eram reais? Fabrício, angustiado, perguntou. A conversa ficou em silêncio por um momento.
Mas Fabrício insistiu. Aí, por favor, me digam o que sabem sobre isso. Os tweets eram reais. Sim, Fabrício. A mídia tradicional, TV, rádio, nada menciona esses desaparecimentos na região. Essa coisa, essa criatura, possui habilidades desconhecidas. Fabrício estava cada vez mais ansioso. Mas o que isso tem a ver com Jaramá? Cada vez que alguém na mídia mencionava a palavra Arajá, a pessoa desaparecia misteriosamente, sem deixar rastros. As informações simplesmente sumiam. As pessoas que tentavam expor essa criatura também desapareciam. Maria explicou. É por isso que dizem que há tantas casas à venda por preços baixos. A cidade esconde os desaparecimentos. Bia acrescentou. Fabrício estava atordoado. Vocês sabem como essa coisa se parece? Não tenho ideia, cara. Desculpa. Diz Mark. Bia estava na mesma situação. Eu também não. Só sei o que eu ouvi dizer. Eu também não saio muito de casa. Então não tenho informações. Mari se juntou. Vitinho, que tinha se mantido quieto, sabia de algo. Eu sei. Todos ficam surpresos e começam a olhar para Vitinho, esperando sua resposta. Essa coisa é alta. Às vezes, usa um terno escuro com uma gravata prateada. Outras vezes, veste uma camisa branca suja e uma jaqueta bege. Além disso, há facas espetadas em sua cabeça, possivelmente pertencentes às vítimas que tentaram atacá-lo. Como é que você sabe disso? Mari reagiu com surpresa. Já disse, faço umas paradas que vocês não entenderiam. Vitinho respondeu enigmático. Fabrício tremia, incapaz de controlar sua ansiedade. A descrição de Vitinho se alinhava aos vultos que ele havia visto pela manhã e nos dias anteriores. O sinal para o intervalo soou e todos os alunos saíram da sala, exceto Fabrício, que permaneceu ali, tremendo. Eu tô com sérios problemas, Fabrício murmurou.